as dificuldades dos líderes em relação às equipas podem ser várias. Podem ser dos líderes relativamente às equipas e das equipas relativamente aos líderes. Certo? Agora, um líder é que tem uma grande dificuldade se não conseguir criar uma visão para as pessoas. E a maior parte dos líderes não cria. E o que é uma visão? Uma visão é uma coisa que precisa de estimular o hemisfério direito cerebral das pessoas. E, portanto, uma visão é uma imagem. Aristóteles dizia, o homem só pensa se tiver uma imagem. O homem com H grande, portanto, o humano. E então, para eu ser um líder inspirador, eu preciso de criar uma imagem. Se eu vou dizer às pessoas, um exemplo, por exemplo, temos de arranjar um déficit de 3%, ou temos de diminuir a dívida de não sei quê, ou temos de conseguir vender X. Isto não inspira ninguém. Porque estes números normalmente não têm a ver com as pessoas que vão trabalhar para eles. Têm a ver com o próprio líder, porque deve responder a alguém que lhe pediu esses números, mas isto é tudo menos inspirador. E há imensos líderes a querer inspirar pessoas com números, o que é absolutamente absurdo. Basta ver o que faz o déficit quando nós dizemos temos de ter um déficit de X. Aquilo não inspira ninguém, porque é para aquele que tem o déficit, consegue o déficit, que brilha e que se acha ao máximo, mas para todos os outros que andam a trabalhar para isso, eles dizem, mas isto não interessa nada. E, portanto, a primeira coisa que o líder tem de perceber é que ninguém trabalha para o líder. Cada um trabalha para si. E cada um trabalha para si com uma visão em foco. E, portanto, é essa visão que me inspira para eu trabalhar para mim. Agora, é absurdo pensar que eu vou trabalhar para o líder ou que eu vou trabalhar para o acionista ou vou trabalhar para seja quem for. Pior ainda, se esse líder quiser inspirar as pessoas com números e palavras. Não funciona. Uma imagem é que é necessária para uma visão. Essa é, para mim, a grande dificuldade que existe de liderança. Por exemplo, em Portugal, a nível sociopolítico, é um desastre. É um desastre. Ninguém comunica uma visão. Mas não é só Portugal. Estamos a falar em Portugal porque estamos em Portugal. Mas a própria Europa... Porquê é que as pessoas não votam nas eleições europeias? É uma coisa muito curiosa. As pessoas... Há uma abstenção enorme nas eleições europeias e as pessoas não vão e não querem saber e os políticos ficam ofendidíssimos e magoadíssimos porque as pessoas não querem fazer. Pudera! Aquilo que eles fazem da Europa é tudo menos uma visão europeia. Nós vemos-nos fazer tudo o contrário. Claro que não inspira ninguém. Porque é que as pessoas vão de votar? As pessoas não se sentiram inspiradas. As pessoas, têm de perceber que a Europa é importante. Mas mostrem isso. As pessoas não veem isso. As pessoas não acham interessante. As pessoas votam para si e por si, em função de uma visão. Não por aquelas personagens que lá estão. E essa é a grande dificuldade de liderança. Que a maior parte dos líderes não se apercebe, nem quer saber. Certo, certo. Ainda em relação à liderança, existem sempre dois conceitos que normalmente associamos à liderança, que é a autoridade e o poder. Quer explicar-nos a diferença entre os dois conceitos e a importância que cada um deles tem? Ora bem, essa pergunta é boa, Irene. O líder, voltando um bocadinho atrás para responder a essa pergunta, um líder de topo, que cria uma visão e que depois mostra quais são os grandes princípios de funcionamento. Os grandes princípios de funcionamento é o que dá, são macrocomportamentos, é que dá as baias às pessoas. É um líder que as pessoas gostam de seguir, ou seja, as pessoas tornam-se discípulos desse líder, tornam-se discípulos dessa visão e, portanto, disciplinadamente vão seguir esse líder. Porquê? Porque se sentem crescer com ele. Então, sentir-se crescer com é a definição da palavra autoridade. Autoridade quer dizer habilidade de autor. E habilidade de autor e a maior parte das pessoas pensa que autor quer dizer um criador, mas não é, porque a raiz não é latina, nem grega, nem mais próxima de nós, é indo-europeia, portanto é muito antiga, e autor quer dizer aquele que faz crescer. Então, eu só reconheço a autoridade a alguém que me faça crescer. E esse alguém que me faz crescer, normalmente faz-me crescer de 2 pontos de vista. Pela sua maneira de estar, a sua maneira de atuar, a sua maneira de influenciar, ou seja, as suas características pessoais, as suas aptidões pessoais, e o outro pela sua competência. Ao nível a que esteja a pessoa, seja qual for a competência, se for uma coisa de engenharia, um engenheiro, se for uma coisa financeira, um financeiro. Então as pessoas,
e até costumamos dizer então, até aquela pessoa é uma autoridade nesta matéria. Então, para que os líderes sejam líderes que funcionem e que criem essa visão e que inspirem as pessoas têm de sentir crescer com eles e, portanto, têm de ver neles aptidões pessoais, capacidades de influência, qualidades pessoais, intrapessoais e interpessoais e a competência de que eles precisam para ser vistos como uma autoridade. Agora, e repara, todas estas noções são intrínsecas à pessoa. A competência é da pessoa e as aptidões pessoais são da pessoa. Isso é que é a autoridade. Agora, e já agora há uma crise de autoridade gigantesca hoje em dia no mundo, que a maior parte das pessoas não cresce nada e não se sente nada de discípula, seja de quem for. Agora, depois temos a outra parte que a Irene perguntou, e muito bem, que é o poder. O poder já não tem nada a ver com a questão intrínseca da pessoa, nem com qualidades da pessoa. O poder tem a ver com os galões que a pessoa tem, ou seja, com a farda que a pessoa veste, com o job description, se quiser. Por exemplo, num braço armado, toda a gente sabe que um general tem mais poder do que um coronel e o coronel tem mais poder, por exemplo, que um sargento. Toda a gente sabe isso. Porque as patentes mostram o nível do galão. Nas empresas é a mesma coisa. Tenho um administrador, depois tenho um diretor, depois tenho um subdiretor e toda a gente sabe quem é que manda mais. Porque o poder é claro para todos. Só que esse poder é o poder da função. Ou seja, se eu tiver um CEO numa empresa, tirar de lá esse CEO e puser outra pessoa, o poder é o mesmo. Porque o poder é o da farda. A mesma coisa, se eu tirar o Presidente da República e puser lá outro Presidente da República, o poder não mudou, só se mudasse a Constituição. Mas se mudasse a Constituição era para todos também. E, portanto, o poder é a farda, é o galão. Então, a maior parte, há muita gente, a maior parte não sei, mas há muita gente em liderança, que faz liderança recorrendo ao uso do poder, ou seja, dando ordens a pessoas subalternas. E, portanto, não conseguindo fazê-las crescer, exige-lhes obediência. Obediência. Então, o oposto da obediência é a disciplina. A disciplina é oriunda da relação com a autoridade, a obediência é oriunda de uma relação com o poder. Então, a grande dificuldade que existe é que uma pessoa que não consegue fazer crescer as outras pessoas, não consegue fazer crescer aqueles que o deveriam seguir, sente-se num vazio, precisa de recorrer ao poder. Ora, recorrendo ao poder e dando ordens tipo militar, assim mais ditatorial, mais diretivo, claro que o que ela vai fazer é abusar ainda mais do poder e, portanto, vai diminuir ainda mais a sua autoridade. Então entra num círculo vicioso. E o engraçado, por exemplo, e eu gosto sempre de fazer estes paralelos, estes paralelismos, neste momento nós estamos a viver uma sociedade, em todo o mundo, baseada na obediência. Eles pedem, e constantemente estamos a ser felicitados pelos políticos, quando os políticos dizem, portaram-se muito bem, os portugueses portaram-se muito bem, não sei o que, não sei, como se nós fôssemos os obedientes que temos de obedecer. Porquê? Porque são jogos de poder constantes. Então, nas empresas, nos Estados, em qualquer lado, jogos de poder não são uma boa ideia. Porquê? Porque a característica essencial da liderança é servir quem se lidera. Ou seja, se nós formos perguntar na antiguidade, a líderes, qual é o princípio da liderança? Qual é a vocação da liderança? Servir o povo, servir as pessoas a quem eu lidero. Eu sou o guia, então estou aqui para servir as pessoas. Então, a pessoa com autoridade, sendo uma autoridade e sentindo que as pessoas crescem com ela, ela está a servir as pessoas. A pessoa que apenas recorre ao poder e aos jogos de poder, ou seja, aos galões, é uma pessoa que não está a servir ninguém, está-se a servir a si própria. Esta é a maior dificuldade de todas, é que os líderes servem-se a si próprios em vez de servir as pessoas. E, portanto, estão constantemente a dar tiros nos pés. Porque, afinal de contas, as pessoas sentem que não estão inspiradas e, portanto, elas próprias também vão fazer jogos de poder à sua maneira, escondendo coisas, aldrabando, fazendo que também são jogos de poder. Não de poder de patente, mas de poder extrínseco também. E então está tudo errado, mas são as empresas que nós temos em geral.